Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e como eu já revelei nas duas últimas aulas do Escola Bíblica, o projeto Orais Sem Cessar estará lançando seu livro As Sete Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano na 13ª edição da Bienal Mineira do Livro, que vai ocorrer entre os dias 3 e 10 de maio no Center Minas Expo. O e-book, como eu já falei, já está disponível no site da Amazon. O link para você ler está disponível no nosso site. E para quem ouve o podcast do Projeto Orais CCSA em outros países, a partir do dia 10 de abril, estará disponível também no site da Amazon o nosso livro físico. Bem, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu te convido a vir conhecer as orações da palavra no nosso site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, nós estamos estudando o livro de Atos, né? Na semana passada nós falamos um pouco sobre da igreja primitiva, como os livros, né, tanto do Evangelho de Lucas e o Atos foi circulado no meio da igreja, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre essa fundação da igreja, né? Falando um pouco mais da igreja primitiva. Vamos falar, né? Como o Senhor Jesus ali, depois que ele ressuscitou, a instrução, né? Que ele deu aos seus discípulos. Uma resposta oportuna quando os discípulos perguntam para Jesus sobre tempos e estações. E qual é o nosso dever de esperar? Eu, particularmente, não gosto muito. Bem, a palavra igreja, né, começando aqui pela fundação da igreja, essa palavra igreja é a tradução do grego eclésia. Eclésia é originada de duas palavras que são eka, que quer dizer para fora, e o verbo kalem, que quer dizer chamar. Então, eclésia quer dizer os que são chamados, né? Quer dizer, para fora, isto é, chamados para deixarem o mundo e pertencerem a Deus. Desse modo, a verdadeira igreja está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Já no grego erudito, né, no grego clássico, eclésia significa uma assembleia que é convocada para reunir, né, em um lugar público, formando uma espécie de assembleia legislativa, onde eram debatidos e deliberados assuntos, né, de interesse geral da comunidade. Até então, né, eclésia não tinha assim aquele sentido religioso. Ainda nos tempos de Jesus e Paulo, a eclésia, né, esse ajuntamento de pessoas, era usado para se referir a a esse ajuntamento para discutir ali assuntos deliberativos, não necessariamente assuntos religiosos. A declaração feita, né, por Jesus quando ele fala assim: edificarei a minha igreja, lá no livro de Mateus, muito provavelmente ele se referia ali aos seus discípulos, né? Nessa edificação da igreja, começando ali pelos seus discípulos. A Septuaginta, né, que era a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, e que era usada pelos judeus na época de Jesus, né, que falavam grego, essa palavra eclésia era traduzida do hebraico Gaal, G-A-H-A-L, que significa assembleia e congregação. Esse termo, né, congregação, se refere à nação de Israel, que se apresenta ali diante de Deus, né, conforme está escrito no livro de Deuteronômio 31, versículo 30. Então, Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Então eles começaram a usar a eclésia, a tradução, né, é traduzida dessa palavra Gaal, de congregação. Então nós podemos concluir, né, que esse termo eclésia ou Gaal era o ajuntamento do povo de Deus para adorá-lo e servi-lo, né? E hoje,
como membros dessa congregação, aqui estamos nós, estudando e conhecendo melhor as escrituras, a sua origem, desenvolvimento, aprendendo, né, sobre a sua fundação, de onde ela, né, se originou, por que devemos fazer isso, por que devemos aprender a palavra. É super importante, né? Às vezes as pessoas têm o hábito apenas de ir ao culto, mas a escola bíblica é que nos traz o conhecimento, né? É o estudo, é o aprendizado e sim, o nosso interesse em conhecer mais a palavra do Senhor. Bem, no livro de Atos, né, Jesus ali instrui os seus discípulos, logo ali no início do livro. Lucas registra, né, o cuidado que Jesus teve ao conscientizar os seus apóstolos quanto à responsabilidade, né, que caberia a eles dali em diante, antes da ascensão de Jesus, né, antes dele subir, ele deixou ali. Está escrito que, e comendo com eles, quando Jesus estava comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Falou Jesus com eles. E a partir de então, teriam ali a orientação do Espírito Santo e agiriam sob o seu poder, podendo assim, né, os seus discípulos, os apóstolos, levar a bom termo, né, de boa vontade, tal importante designação, né, a qual eles foram convocados, chamados. 40 dias se passaram entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão. Quer dizer, 40 dias Jesus esteve ali no meio deles, os ajudando, os instruindo, né, dando ali, vamos dizer assim, fazendo ali o fechamento de tudo aquilo que eles já tinham aprendido, e Jesus estava ali apenas fazendo uma revisão. Ficou ali com eles 40 dias. Está escrito isso logo ali no início do livro, no capítulo 1, no versículo 3. A estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E ali, durante, né, esses ensinamentos, claro, os discípulos queriam entender, principalmente, quando todas as coisas iam acontecer. Muitas das vezes isso acontece com a gente, né? Quando a gente está passando por uma prova e por um processo, o que a gente mais quer é saber quando isso vai acabar, quando isso vai chegar ao fim, quando a solução, né? Quando nós vamos receber ali a resolução do problema, enfim. E claro, os apóstolos não eram diferentes de nós. A ressurreição de Jesus reacendeu no coração deles, né, dos seus discípulos, que se encontravam desconsolados. Nós falamos isso lá no estudo, né, dos evangelhos, que depois que Jesus morreu, eles ficaram, sim, desolados. Claro, eles até então não estavam entendendo toda aquela dinâmica. E agora, com a sua ressurreição, né, é, eles começaram a entender no reino prometido que pertencia a Israel, né? Ainda que tivesse ali uma situação contradizente, né, com os romanos, porque na cabeça deles, né, o reino seria tirar o domínio dos romanos e voltar o domínio para a mão deles. Eles não pensavam ali num reino eterno, né, fora desse reino carnal. O que ocupava a mente deles era saber, né, quando o reino de Israel seria restaurado da mão dos romanos. Mas eles receberam uma resposta não tão reconfortante, né, que é o que está quando eles queriam saber a respeito de tempos e estações. Então, no livro de Atos, logo ali no primeiro capítulo, versículo 6, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram a ele: Senhor, será este o tempo que para restaurar o reino de Israel? E Jesus lhes responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas, né, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra.
E essa passagem nos mostra que muitas das vezes, quando nós buscamos ao Senhor por alguma coisa, nós recebemos realmente uma resposta que, aos nossos olhos, a princípio, não tem nada a ver com aquilo que a gente perguntou, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos buscando, né? Mais para frente eu vou falar de outros exemplos na Bíblia que também aconteceu, que é sobre o dever de esperar. Quando nós recebemos respostas que aos nossos olhos são negativas ou não satisfatórias, né? Que não respondem ali de início o que na verdade a gente está precisando ou procurando. Com a crucificação, os discípulos começaram a entender que sim, existe um reino além do terreno e temporário. Mas ainda assim eles interpretavam o reino em termos da sua nacionalidade, visando ali a expansão do reino, né, dentro do judaísmo, que eles tinham ali tanto como nação e religião, né? Eles ainda não tinham entendido que o reino que o Senhor prometia era um reino celestial. A resposta de Jesus queria mostrar que o reino, né, lhes pertenceria à medida que eles, através do poder do Espírito Santo, começassem a expandir os ensinamentos que receberam, que começassem a sair a testemunhar, a evangelizar, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra, conforme o Senhor havia os instruído. Com essa explicação, Jesus tentou mudar a mente e os corações, né, que estavam apegadas àquelas ambições nacionalistas para dar lugar a uma conscientização de uma evangelização global. E muitas das vezes, quando nós passamos por algum tipo de situação na vida, a gente acha que aquilo está ligado somente a gente, e o Senhor está trabalhando outras pessoas com aquela situação que nós estamos passando. E nós não conseguimos entender, né? Às vezes nem achamos justo estar passando por algumas situações para Deus alcançar outra pessoa. Mas sim, são os métodos que o Senhor usa. Ele usa a nossa vida para falar com os outros. E muitas das vezes nós passamos por grandes tribulações, grandes provações por causa de outras pessoas. Essa passagem, né, vivida ali pelos apóstolos sobre os tempos, as estações, nos ensina que muitas das vezes as respostas do Senhor realmente não são conforme queremos, esperamos. Por isso, muitas, né, das vezes nós nos entristecemos por não receber o que pedimos, nos frustramos por aguardar algo que nunca virá. Quantas vezes, um dia desse mesmo, eu estava conversando com uma moça que estava orando por um relacionamento que já tinha acabado. E na cabeça dela, Deus estava falando com ela que aquele rapaz ia voltar, que aquele rapaz ia voltar, e toda circunstância contrária. Até que ela, depois de. Eu falei no início, ela ficou meio chateada, dizendo que não, eu estava tirando a fé dela, até ela realmente conseguir, ficou frustrada por entender que ela estava aguardando algo que nunca mais viria. E na palavra de Deus, nós nos deparamos com várias situações semelhantes, né? Onde os servos também, vários servos do Senhor na Bíblia, também esperaram por respostas e não receberam exatamente o que esperavam, e não receberam exatamente o que tinham orado, né? Tiago e João mesmo, quando nós estudamos lá os evangelhos, pediram para o Senhor Jesus, né, os lugares de maior destaque no reino, para sentar ao seu lado, né? E Jesus lhes respondeu dizendo que essas condições para se atingir a tais posições não é bem assim, e que Deus é que sabe quem vai sentar em qualquer lugar, né? Ou seja, não fique esperando aquilo que você não vai receber. Paulo orou pedindo ao Senhor, né, que o Senhor removesse da vida dele aquele espinho na carne. Ao invés de remover o espinho na carne, o Senhor ainda responde para ele que a sua graça lhe bastaria. E que era para ele continuar e que ele iria triunfar, ou seja, ele também não ia receber o que pediu. Moisés orou pedindo que o Senhor lhe permitisse morrer para aliviar o seu fardo, e ao invés disso, o Senhor lhe concedeu 70 ajudantes. Ele também, a resposta dele também não foi aquilo que ele tinha orado, nem o que ele esperava. Elias orou pedindo que também sua vida lhe fosse tirada. E ao invés disso, o Senhor deu a ele um tempo de descanso, comida e depois
mais trabalho. Eu não quero, ao invés de livrar ele daquele trabalho, ele ganhou foi mais. E assim o Senhor continua agindo entre nós, né? Respondendo ao seu povo do modo a deixar clara a vontade dele para cada circunstância, né? E é isso que muitas das vezes é difícil para a gente entender, que nós estamos aqui para sermos servos, para servir, não apenas para pedir. Isso é uma coisa que eu percebo muito hoje, inclusive os cultos hoje, né? Quem frequentou cultos, no meu caso, no final dos anos 80, 90, a gente sempre começava os cultos ajoelhados. Por quê? Porque o culto era para oferecer e não para pedir. Hoje os cultos, as pessoas vão receber. E isso não é a qualidade do servo. O servo foi feito para servir e não só para receber. E o mais difícil para mim, o dever de esperar. Eu sou muito ansiosa. Não sei vocês, não sei você, mas eu sou muito ansiosa. Esperar para mim é um dos mais difíceis mandamentos a ser cumprido, no meu caso. Está escrito na palavra, né? Então, quando voltaram para Jerusalém, né, ali do monte chamado Oliveira, que dista da cidade tanto quanto uma jornada de um sábado, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, né, os apóstolos. Todos eles estavam perseverando, unânimes em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos do Senhor. Os discípulos precisavam esperar em Jerusalém, conforme a instrução de Jesus, até que fossem revestidos do poder do Espírito Santo, né? Essa, para mim, como eu já falei, é o mandamento mais difícil a ser cumprido, né? A ansiosa que sou, para mim é muito sofrido, é literalmente um fardo. E sim, apesar de parecer bobagem, né? Os discípulos precisavam ficar ali até ser revestido do poder do Espírito. E quando nós conseguimos passar pela provação, né, quando nós conseguimos vencer aquilo, aí sim nós somos revestidos pelo Espírito, aí sim nós podemos passar, vamos dizer assim, para a próxima fase, para a próxima aprovação, maior do que a anterior, claro. Sim, esperar é sofrido. Por isso devemos fazer como os discípulos, perseverar em oração e consagração, para simplesmente não desfalecermos. Porque a palavra fala claramente que aquele que está de pé cuide para que não caia. Porque quando a aprovação é grande, ainda que a palavra diz que o Senhor não nos dá aprovação maior do que possamos suportar, muitas das vezes, aliás, quase em todas as vezes, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é desistir. E muitas das vezes desistimos. Muitas das vezes paramos de ir à igreja de orar, mesmo que seja por um período curto. Quando eu digo curto, alguns meses. Então, perseverar em oração e consagração é fundamental para não desfalecermos. Por isso que estudar a palavra, conhecer o que outros também já passaram, né? Testifica no nosso coração. Não é só eu que passo por isso, não é só eu que, né, que é provado assim. Por isso, vou continuar lhe pedindo, continue acompanhando as aulas da Escola Bíblica, continue acompanhando o podcast do Projeto Orais Sem Cessar. Quero te agradecer por estar aqui comigo hoje, pela aula, pelo estudo e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar.